Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à série de Jonas, né? Hoje iremos fazer a leitura do capítulo 2 de Jonas. Ontem fizemos a leitura do capítulo 1, onde foi falado da ordem que Deus deu a Jonas e da desobediência de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas embarca no navio para ir para Tarsis. No meio do caminho, o mar se revoltou porque Deus assim ordenou, né, que o mar se revoltasse. A tempestade chegou e abalou aquele barco ao ponto de dos marinheiros acharem, né, que ali eles perderiam suas vidas, porque o barco estava a ponto de despedaçar-se por conta da fúria da tempestade. Descobriram que era Jonas que tinha desobedecido a Deus, a Javé, e assim lançaram Jonas ao mar através da própria sugestão de Jonas. Lançaram Jonas ao mar e a tempestade se acalmou. Hoje vamos para a leitura do capítulo 2, que fala dessa parte daí por diante. O título do capítulo 2 é a salvação de Jonas. Vamos então iniciar a leitura do capítulo 2. Capítulo 2, né, vai do versículo 1 ao versículo 11, tá? Vamos lá. Javé determinou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. De lá do ventre do peixe ele rezou a Javé, seu Deus. Ele disse: da angústia em que eu estava, clamei a Javé, e ele me respondeu. Das profundezas do abismo eu chamei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste em águas profundas, no coração dos mares, e as ondas me envolviam. Todas as tuas vagas e tuas ondas passaram por cima de mim. Eu já dizia: eu estou expulso da presença de teus olhos. Como poderia eu contemplar ainda o teu santo templo? Isso é Jonas já falando de dentro do ventre do peixe. Ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Ele exclamando que das profundezas do abismo ele clamou, ele chamou, e Deus ouviu a sua voz, né? Jonas, então, depois de ter sido lançado ao mar pela tempestade que assolava aquele barco e amedrontava os marinheiros, né? Com razão, você imagina você estar num barco e de repente aquela tempestade que está a ponto de destruir o barco, né? Os marinheiros sentiram medo, né? E descobriram que era Jonas o motivo da tempestade por conta da desobediência de Jonas ao seu Deus, ou seja, a Javé, a Deus Todo-Poderoso, o único Criador, né? E Jonas foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, como o Senhor ordenou. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas foi engolido, passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. Vamos então continuar, né? No versículo 5 eu vou repetir. Jonas aqui diz: e eu já dizia, eu estou expulso da presença dos teus olhos, de teus olhos, né? Como poderia eu contemplar ainda o teu santo templo? Versículo 6 agora. As águas me oprimiam até a alma, o abismo me rodeava, e as algas se enrolavam em minha cabeça. Eu tinha descido aos alicerces. Eu tinha descido aos alicerces das montanhas, a uma região cujos ferrolhos se fechavam sobre mim para sempre. Mas tu arrancaste da perdição a minha vida, Javé, meu Deus.
Quando minha alma já ia desfalecendo, eu me lembrei de Javé. E chegou a ti a minha oração em teu santo templo. Os que se apegam às superstições enganosas abandonam a graça que lhes era destinada. Vou repetir. O que se apegam às superstições enganosas abandonam a graça que lhes era destinada. Aqui ele diz que aqueles que se apegam às superstições acabam transferindo para essas superstições a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa, e com isso lançam fora, abrem mão da graça que lhe era destinada, das bênçãos que lhe era destinada. Portanto, preste atenção, meu irmão e minha irmã, a que você dá importância? As superstições, a crendices. Cuidado, tá? Porque assim você lança fora as bênçãos que era destinada a você. Tá bom? Porque a sua fé tem que estar baseada no único Deus, o nosso Deus Criador, Javé, nosso Senhor. A Ele toda honra e glória, a Ele todo mérito, a Ele deve ser depositada a sua fé, a sua esperança, em nenhuma outra coisa mais. Versículo 10. Quanto a mim, é com cânticos de louvor que eu te oferecerei sacrifícios, cumprirei o voto que eu fiz, e de Javé que vem a salvação. Javé deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, né? E lá Jonas viu a tormenta de perto, sentiu a tormenta que ele nunca antes havia sentido. Sofreu tanto com aquela angústia de estar ali sem saber o que seria de sua vida, o que iria acontecer. Sofreu, se angustiou por estar ali no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites. E clamou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia dele, para que o Senhor tivesse piedade dele. Ele clamou a Deus nas profundezas do abismo que ele se encontrava. Porque você imagina estar numa barriga de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, além do terror físico. Você não sabe dali para onde você vai, o que vai acontecer com você. Você foi engolido por um grande peixe. Além do terror físico, existe o terror emocional, mental. Olha o quanto que Jonas deveria ter refletido dentro daquela barriga do peixe. O quão Jonas angustiado ficou, porque ele devia com certeza ter pensado: se eu não tivesse desobedecido a Deus, não estaria aqui. Se eu não tivesse desobedecido a Deus, eu não estaria aqui condenado, porque ali só se pensava isso, né? Ali ele só podia pensar isso, só isso que a angústia o trazia a pensar que seria o seu fim, mas ele ainda assim teve fé, porque clamou a Deus misericórdia. Ou seja, ele colocou em Deus a esperança de ser perdoado e de ser salvo, porque naquela angústia ele procurou a Deus. Então veja bem, para que você esperar estar na angústia para procurar a Deus? Se você, quando estiver bem, por que você não procura a Deus? Por que você não escolhe obedecer a Deus do que esperar estar na angústia, no sofrimento, para recorrer a Ele, pedindo perdão? Se você poderia ter evitado o erro, se você pode evitar o erro, evite. E desobedecer a Deus é um erro gravíssimo. Então, evite estar no erro, evite entrar no erro, para que você não tenha que passar por angústia, para que você não tenha que passar por um sofrimento inimaginável, para que assim você venha se arrepender e clamar ao Senhor por misericórdia. Pecadores nós somos, temos que pedir perdão a Deus todos os dias, pois às vezes pecamos sem mesmo perceber. Mas agora, se você tem consciência que o que você está prestes a fazer está errado,
Ou que você está no erro, saia desse erro. Ou se você está prestes a entrar no erro, não entre nesse erro. Porque você vai estar quebrando o princípio, desobedecendo a Deus. Então evite, porque Jonas desobedeceu a Deus e passou por uma grande tormenta. Uma grande tormenta, um sofrimento assim terrível, né? Porque ser engolido por um grande peixe sem saber, e ali ficar pensando, sendo aterrorizado por pensamentos, né? Porque não se sabe o que iria acontecer após aquilo, né? Ele não sabia. Então você pode evitar um grande sofrimento evitando dar aquele passo em direção ao erro, ou permanecendo no erro. Se você está no erro, saia. Se você está prestes a errar, não faça, não cometa esse ato de dar esse passo em direção ao erro. Se corrija, recalcule a sua rota, tá? E não desobedeça a Deus. Se Deus te apontou uma direção, vá por aquela direção. Porque se você se desviar da direção que Deus te apontou, sinto lhe dizer, pois você irá trilhar um caminho de muito sofrimento, angústia, tormenta. Você terá chance de se arrepender, mas você vai ter passado por momentos terríveis. Portanto, evite desobedecer a Deus, evite caminhar em direção ao erro. Se está no erro, saia. Peça perdão a Deus, recalcule a sua rota e tome a direção certa. Não permaneça no erro, não entre no erro, não desobedeça a Deus. E evite uma grande tormenta em sua vida. Evite uma grande tormenta em sua vida. Portanto, que o trajeto de Jonas, esse sofrimento de Jonas, vejam bem, sábio é você não errar, porque você buscou a sabedoria e o conhecimento antes, para que assim você identifique o erro, o erro que você possa cometer, o erro que você pode evitar, melhor dizendo. Isso é sabedoria também. Agora, aprender com os erros dos outros também é. Portanto, que venhamos aprender com o erro de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus e passou por essa grande tormenta. Então venhamos nós ter a consciência de não cometer o mesmo erro, desobedecendo a Deus, caminhando em direção ao pecado, permanecendo no pecado. Não vamos cometer esse mesmo erro. Vamos nos corrigir, recalcular a nossa rota, para não passar por grande tormenta, sofrimento, turbulência que poderia ser evitada. Veja bem, a gente passa provas, lutas na vida que a gente precisa passar, porque é o trajeto para que a gente se fortaleça, são processos para passar para o próximo nível. Mas tem sofrimento que a gente passa porque a gente escolhe ao cometer o erro, certo? Então, vigia, se corrija e nunca desobedeça a Deus. Gente, hoje nós aqui encerramos o capítulo 2 de Jonas, né? O capítulo 2 de Jonas, o segundo capítulo da série de Jonas, onde fala da salvação de Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe e clamou ao Senhor, e o Senhor resgatou Jonas. O Senhor ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas em terra. Jonas foi vomitado em terra, saiu da barriga desse grande peixe, porque clamou ao Senhor, pediu misericórdia, né? Lembrando, vale a pena frisar sempre, né? Poderia ter evitado passar por essa grande tormenta, mas, enfim, fez as escolhas erradas, né? Mas Deus assim teve misericórdia e o resgatou da barriga desse grande peixe, fazendo com que o grande peixe o vomitasse em terra. Deus abençoe a todos, que Deus dê a vocês um dia de muita paz, alegria, harmonia, de muita alegria, muita, e debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem em paz e até o próximo episódio. Amanhã iremos para o terceiro episódio da série de Jonas. Deus abençoe a todos.